Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao CR News desta quarta-feira, 21 de maio. E vamos começar a edição de hoje falando que a Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira a Operação Atelis, que visa desarticular uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro. Ao todo, estão sendo cumpridos 40 mandados de busca e apreensão, 17 mandados de prisão preventiva, 16 mandados de prisão temporária e 54 mandados de bloqueios de bens e valores dos investigados. As equipes de cumprimento das diligências são compostas por 200 policiais federais, 100 policiais militares, além de integrantes do GAECO. As diligências abrangem os municípios da nossa região, a região principalmente de São José do Rio Preto, como a cidade também de Mirassol, Tanabi, Ipiguá e Mato Grosso, como Pontes e Lacerda. E durante as investigações, a Polícia Federal identificou uma estruturada organização criminosa que atuava no tráfico interestadual de drogas, utilizando o modal pedestre, especialmente com a ocultação dos entorpecentes junto a carregamentos de carnes em caminhões frigoríficos. Além disso, nos últimos 4 anos, a organização criminosa teria movimentado aproximadamente 400 milhões de reais. Durante as investigações foram realizadas ações da Polícia Federal que culminaram na apreensão de 2.183 quilos de cocaína, 508 quilos de maconha, 2 armas de fogo e na prisão de 10 pessoas. A fase ostensiva da operação busca agora prender os líderes da organização criminosa, bem como seus integrantes, além de efetuar a apreensão de bens e recursos desta organização. Os mandados foram expedidos pela primeira vara da Justiça Estadual de São José do Rio Preto. Os investigados poderão responder na medida de suas condutas pelos crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A Operação Atelis, termo grego que significa imperfeito ou incompleto, simboliza a ruína da estrutura criminosa alvo da ação. E o Hemocentro pede socorro, isso porque o estoque de sangue atingiu o pior nível da história. Os diretores da Fundação da Faculdade Regional de Medicina de Rio Preto, a FUNFARM, está preocupada com a situação e pede a ajuda da população para que doe sangue. Eles estão convocando doadores para abastecerem os estoques de sangue do Hemocentro de Rio Preto e do Hemonúcleo de Catanduva, que atendem 39 hospitais da região. As 2 unidades estão operando com estoque em nível de emergência máxima, com possibilidade de cancelar até cirurgias eletivas do Hospital de Base, o Hospital da Criança e Maternidade e toda a rede hospitalar de Rio Preto, Catanduva e região. Isso é muito grave. Olha, somente o Hemocentro Rio Preto fornece sangue para 25 hospitais, que atendem aos 102 municípios da região, além da Santa Casa de Rio Preto, que é responsável por atender todos os moradores da cidade e outras 9 Santa Casas. Já o Hemonúcleo de Catanduva atende 14 instituições, entre elas o Hospital Padre Albino, Emílio Carlos, o Hospital Unimed São Domingos, que são as principais instituições para atender moradores de Catanduva e cidades vizinhas. O SUS depende exclusivamente de doações para manter o estoque de sangue necessário para atendimentos de emergência, cirurgias e tratamentos de doenças crônicas. O grande desafio é manter os estoques em níveis seguros para atender os diversos pacientes que dependem de transfusões, especialmente em períodos de alta demanda, principalmente em feriados prolongados, quando os acidentes aumentam significativamente. Então, se você tem entre 16 e 69 anos, pesa mais de 50 quilos e está em boas condições de saúde, você pode salvar até 4 vidas. É importante estar bem alimentado e evitar ter comido na noite anterior alimentos gordurosos e após o almoço, aguarde então
2 horas para doar sangue. Lembre-se de apresentar um documento original com foto. A vida é bem melhor para quem tem pai. Isso também vale para a sua empresa. Conheça nosso plano empresarial. Clica no link e fale com o nosso pessoal. Quem tem pai, tem tudo. Pai, tanto para quem fica, quanto para quem vai. E vamos falar da sessão da Câmara de ontem, que só tinha 2 projetos em pauta, sendo que um deles foi retirado e o outro recebeu pedido de vistas. O projeto de autoria do vereador Pastor Júlio Zanini, que dispõe sobre a criação de medidas de garantias de inclusão e acessibilidade para famílias atípicas em estabelecimentos comerciais de grande circulação e locais públicos da cidade, ele foi retirado. O pedido de retirada foi do próprio autor. Já o projeto de autoria do Executivo, que autoriza a Prefeitura de Catanduva, por meio da SAEC, a receber afluentes de categoria industrial de outros municípios na estação de tratamento de esgoto, teve o pedido de vistas pelo vereador Marquinhos Ferreira. E foi uma sessão tranquila, rápida, como previsto. E a Renata Marques, ela vai comentar então a sessão, que não teve nada de novidade, né, Renata? Olá, Natália, muito boa noite a todos que nos acompanham. Ontem a sessão realmente foi uma sessão muito tranquila, haviam apenas 2 projetos para serem apresentados, um foi pedido vista, o outro foi retirado pelo próprio vereador que apresentou a proposta, o vereador Júlio Zanini. Esse projeto era um projeto direcionado às crianças, né, mais às crianças do espectro autista, que seriam em determinados horários e dias da semana, em ambientes, por exemplo, como supermercados, teria o volume do som baixo e também a iluminação para atender essas crianças e essas mães que muitas vezes precisam ir ao mercado e acabam não tendo um ambiente favorável às crianças. O pastor Júlio fez diversas reuniões com empresários, com mães, e eu acredito que ele chegou ao consenso, né, que não seria um projeto viável para esse momento, uma vez que esse projeto acarretaria aos empresários mais custos, né, porque eles teriam uma adequação tanto ao som quanto à iluminação. Então acredito que esse seja o motivo do qual o pastor Júlio tirou o projeto. Ele também fez questão de falar sobre a família. Afinal de contas, dia 15 de maio foi o Dia Internacional da Família. A família do pastor Júlio estava presente na tribuna e ele fez questão de exaltar essa data. Uma data que, ao meu ver, é tão importante, que é tão pouco vista, comemorada, exaltada no nosso meio político. A gente vê, às vezes, essa comemoração mais em igrejas, né? Mas associações, comércio, e deixou um pouco essa data da família de lado e não se vê muita comemoração. O pastor Júlio levou essa pauta, essa novidade, digamos assim, em comemoração à família, levando a sua família, a família da assessora na tribuna para lembrar a data. O presidente da Câmara, o Marcos Cripa, também fez questão de mais uma vez falar que a família de todos os vereadores é muito bem-vinda. Ele sempre falou isso, por diversas sessões ele falou que é uma casa aberta, que é uma casa que tem que levar realmente a família para conhecer o ambiente de trabalho, conhecer a Câmara, e ele aproveitou essa fala do pastor Júlio para também falar mais uma vez que a família de todos é muito bem-vinda lá, que é um ambiente familiar. Afinal de contas eles passam a maior parte do tempo dentro da casa, né, da Casa Legislativa. E mais uma vez, falando em família, o vereador David Roger também falou sobre o seu filho e a homenagem que ele foi convidado a participar em São José do Rio Preto com os atiradores de tiro de guerra. E o filho dele, né, o seu filho, foi um dos homenageados. O David apresentou as fotos ali da solenidade e, mais uma vez, uma questão muito importante, ressaltando a família, mostrando a família. Eu vejo isso com ótimos olhos a todos os vereadores, ao presidente da casa, porque a gente tem que mostrar a família, e quando nós colocamos a família em meio à política, a gente dá uma serenidade a tudo que é tão complicado nos dias de hoje. E o Marcos Cripa também fez uma homenagem às 3 atletas
do basquete aqui de Catanduva que foram convocadas para a seleção. Analisando aí os últimos fatos, os últimos acontecimentos, eu posso analisar que ele está bem preocupado com o esporte. Já mencionei isso, que há um tempo atrás ele fez um pedido de prestação de contas de quem são os projetos, aonde estão, quem são os professores, fez esse pedido à própria Secretaria do Esporte. Eu não vi o retorno, a resposta desses questionamentos, mas com bons olhos eu vejo esse interesse no nosso esporte aqui na cidade de Catanduva, não só nesses momentos de homenagear os atletas que merecem todas as honrarias, mas também essa preocupação e essa prestação de contas para atender toda a sociedade. Outro levantamento que eles abordaram na sessão foi a questão do banco de sangue de Catanduva, que está com um nível muito baixo. Tanto o pastor Júlio Zanini como o David Roger falou sobre a importância da doação, e a gente aqui no CR News também quer levantar essa bandeira, fazer um apelo a você que pode ser doador de sangue, que tem condições de ser doador de sangue, se dirigir até o banco de sangue aqui da cidade de Catanduva para fazer a sua doação. Uma doação de sangue pode salvar até 4 vidas. E a gente, na cidade de Catanduva, atende a diversas outras cidades da região. Então, o banco de sangue é um setor da medicina aqui de Catanduva que é muito importante, está com um nível de doação, de coleta alto, A gente nunca sabe quando vai acontecer alguma coisa e vai ser preciso em grande quantidade ou em pouca que seja. Vamos lá, vamos abraçar a causa, doar sangue é salvar vidas também. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui e até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Tchau! O Conselho Federal de Medicina publicou as novas normas para a cirurgia bariátrica. Entre as principais mudanças estão a ampliação das recomendações que vão permitir que pessoas com índice de massa corpórea, o IMC, menor e adolescentes façam a cirurgia. As novas regras foram publicadas ontem, terça-feira, e agora pessoas então com IMC entre 30 e 35 passam a poder realizar o procedimento. O índice de massa corporal é o peso em quilos dividido pela altura ao quadrado. Entre 25 e 29,9 é considerado sobrepeso. Se for superior a 30, é considerado obesidade grau 1. Antes, só podiam se submeter à cirurgia pacientes com até 10 anos de diagnóstico de diabetes, com mais de 30 e menos de 70 anos de idade. Agora, não existe mais tempo mínimo de convivência com a doença ou idade. E o Dr. João Gabriel Braga, cirurgião do aparelho digestivo, especialista em cirurgia bariátrica, vai dar mais informações sobre essas novas normas. Ontem foi um dia muito importante para o tratamento da obesidade e para a cirurgia bariátrica. O CFM aprovou novas indicações para a cirurgia e a classe que principalmente se beneficia com isso é aqueles pacientes que estão em obesidade grau 1, IMC entre 30 e 35. Antigamente, a indicação para essa classe era apenas no diabetes grave, com 10 anos de diagnóstico entre 30 e 70 anos. Agora, o fator idade e tempo de doença caíram e, além disso, foram incluídas novas patologias, como a doença gordurosa do fígado, refluxo, doenças cardíacas, doença renal crônica, dentre outras. Além disso, a população infantil também teve um aumento na gama de indicações. Pacientes com 14 a 16 anos podem ser indicados para cirurgia com a obesidade grave, que é a obesidade grau 3 e IMC acima de 40. Os pacientes de 16 a 18 passam a integrar aí as indicações dos adultos. É claro que qualquer indicação é seguida de inúmeros protocolos multidisciplinares. Além disso, foram também autorizadas novas técnicas essas que vão aumentar e deixar muito melhor o arsenal terapêutico do cirurgião bariátrico. Então teremos mais opções terapêuticas e cirurgias boas já testadas no mundo. Toda essa melhoria na gama de indicação e novas técnicas foi devido ao ótimo resultado da cirurgia bariátrica demonstrada em vários trabalhos científicos, já isso muito clássico na literatura médica. Essas novas cirurgias principalmente serão indicadas para aquelas populações dos pacientes
que já foram submetidos a uma cirurgia bariátrica, como um procedimento que chamamos de revisional, uma segunda cirurgia, uma segunda possibilidade para aquele paciente que teve uma falha da primeira. Normalmente aí as modalidades anteriores autorizadas, o sleeve ou o bypass. Além disso, também vai ser uma boa opção para aqueles pacientes em superobesidade, quando o IMC é maior que 50. Ganha o cirurgião com um novo arsenal, com mais indicações, ganha o paciente com muitas outras possibilidades para o tratamento dessa doença crônica e de difícil controle que é a obesidade. Não pule esse vídeo, eu quero falar com você. O Plano Pai é perfeito para você e sua família, com tantos benefícios que nem cabem nesse vídeo. Pai, tanto para quem fica, quanto para quem vai. A Secretaria Municipal de Saúde de Catanduva informa que está liberada a vacina contra a gripe para todas as faixas etárias a partir de 6 meses de idade, independentemente de pertencer ou não aos grupos prioritários. A decisão segue a orientação do Ministério da Saúde, que autorizou a ampliação da campanha, diante da baixa adesão registrada em todo o país. Em Catanduva já foram aplicadas 16.253 doses até o momento, o que corresponde a 30% da cobertura vacinal em relação ao público-alvo, estimado em 54 mil pessoas. A meta pactuada com o Ministério da Saúde é alcançar pelo menos 90% dos grupos prioritários. A Secretaria alerta que o estoque atual é de aproximadamente 10 mil doses e que envio de novas remessas depende do Ministério da Saúde. Por isso, a recomendação é clara: não deixe para depois. A procura imediata ajuda a garantir a imunização antes da chegada do inverno e dos períodos de maior circulação do vírus. A vacina está disponível em todas as unidades de saúde, com exceção das unidades do Teodoro Rosa Filho e do Flamingo, que estão em reforma. As unidades do Jardim Vertone e do Glória já retomaram atendimento normalmente. A Receita Federal reforça o alerta aos contribuintes. O prazo final para entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2025, referente ao ano calendário 2024, encerra-se em 30 de maio, às 11 horas e 59 minutos da noite. Até agora, mais de 25 milhões de declarações já foram enviadas. A expectativa da Receita é receber ao todo 46 milhões de declarações até o encerramento do prazo. E para facilitar o preenchimento, a Receita oferece a declaração pré-preenchida, acessível para quem possui conta gov.br nos níveis prata ou ouro. Até o momento, 47,9% das declarações enviadas foram feitas por meio da modalidade pré-preenchida, número recorde em comparação aos anos anteriores. O Pai tem convênio com vários médicos de Catanduva. Você terá acesso a médicos especialistas atendendo em consultórios particulares. Fale com o nosso pessoal. Deixe o Pai ser o plano da sua empresa. Empresa que tem Pai tem tudo. Pai, tanto para quem fica, quanto para quem vai. CR News, pessoal aí da Defesa Civil, fica um alerta, né, para vocês. Dá uma atençãozinha aqui numa situação. Estou aqui na Avenida Pedro Bersa, no Jardim Pedro Monteleone. E o pessoal da Ecovias, Eco Noroeste, fez recentemente a instalação de energia, né, na rodovia, ficou muito bom, show de bola. Só que uma situação aqui que chama atenção, ó. É a altura da fiação. É a altura da fiação. Essa fiação aqui ela tá muito baixa, tá? Eu não sei se ela tá respeitando a altura. O pessoal aí da Defesa Civil precisa dar uma olhadinha aqui e ver
se essa fiação está respeitando a altura. De repente o postinho ali, ó, ele pode até ter altura suficiente, mas como ele está no barranco, ó, como ele está dentro do barranco, ele perde um pouco a altura. E aí, no caso, esse fio aqui está muito baixo. Está muito baixo. E a gente sabe que Catanduva tem bastante empresas, né, que vendem equipamentos agrícolas. Por exemplo, vende aí colhedeira. Então essas colhedeiras vão em cima de prancha. Também tem bastante empresas que vendem carros novos, né, que vêm com cegonhas. E esses fios não podem ficar tão baixo como tá. Esse fio aqui ele tá muito baixo, aparentemente, tá? Precisaria estar alguém aqui no local vindo ver, o pessoal da Defesa Civil. Esse postinho ele tá lá dentro do barranco, ó. Então ele perde altura. E isso daqui pode ocasionar de repente num rompimento, né? Num rompimento desse cabo. E imagina, se de repente está passando um motoqueiro, está passando uma pessoa de a pé no local e essa fiação energizada, né, pode causar aí um dano, né, fatal, pode levar alguém até a morte. Então o pessoal da Defesa Civil precisa ficar atento a essa situação. Mas tem outra ali embaixo também, na Martinópolis, a mesma situação, tá? A fiação está muito baixa e é que nem eu falei, nós temos cegonhas que andam na cidade, né, caminhões cegonha, a gente tem caminhão bitrem que de repente o pessoal faz manutenção constantemente, a gente tem também os caminhões que carregam aí colhedeira, né, carregam aí algum trator, algum maquinário pesado. Então imagina uma prancha com uma colhedeira em cima, passando por essa fiação. Tem que ver se realmente à noite, de repente, principalmente na noite, se o motorista, ele não vai conseguir ver essa fiação. E se ela está respeitando a altura, né? Porque o postinho ele pode até ter altura, mas como ele está dentro do barranco, a gente tem que ver se a altura está sendo respeitada. Agora, curioso é que lá no meio da rodovia também tem um poste, né? Que vai levar a fiação de um lado para o outro. E lá o poste, ele dá 2 vezes a altura desse daqui. Então fica aí o alerta para o pessoal da Defesa Civil tá vindo verificar se essa altura, né, dessa fiação está respeitando. Mas teria que ver respeitando não lá, aqui, né, da altura do chão da rua até o poste, tá ok? Aqui na Avenida Martinópolis, né, na rua Martinópolis, bem em frente a Cotave, a gente vê, né, a altura do poste. Aqui tem uma lombada, pessoal, aqui tem uma lombada e ali a gente já vê o postinho, ó. E a fiação, ela se inclina totalmente, ó. Pode ver que o fio, ele praticamente fica inclinado, né, para poder chegar na altura desse postinho aqui, tá? E aqui tem uma lombada, quer dizer, quando passa pela lombada, os caminhões ainda se elevam ainda um pouco mais alto, né? Não estou dizendo caminhões de pequeno porte, mas caminhões que de repente transportam aí um cegonheiro, né? Um caminhão cegonheiro, uma prancha que transporta aí uma colhedeira, que são caminhões altos, né? Cegonheiro, esses caminhões, será que consegue passar aqui com tranquilidade nesse local? Agora veja bem, o postinho aqui e a altura do outro poste, ó. Você pode ver que depois que esse fio ele chega nesse poste, ele ainda sobe pro outro, né? Então quer dizer, a altura correta para tá, né, essa fiação seria aquela lá, né? E não essa daqui. Seria um poste mais ou menos naquela altura e não nessa daqui, onde está a altura desse poste, tá? Eu acho que esses fios aqui, a pessoa que instalou, não sei se conferiu a metragem. Fica o alerta aí pro pessoal da Defesa Civil, tá? O pessoal da Defesa Civil tá verificando. Como eles estão em barranco, eles perdem um pouco a altura, tá? Então o pessoal da Defesa Civil dá uma olhadinha nisso para colocar, se de repente não tiver na altura correta, para se alinhar, né? Fazer o trabalho correto aí, o pessoal da Ecovias, o pessoal da empresa de energia também, né? Tá fazendo de repente uma correção de altura para trazer segurança, tá? O pessoal da Energisa que fez a instalação, fez a ligação, verifica se está tudo certinho aí de altura, ó.
Porque Catanduva, como a gente sabe, tem muitos caminhões aí que transitam dentro da área aqui, ó, principalmente nessas avenidas, com cegonha, né? Caminhão cegonheiro, caminhão que carrega implemento agrícola, por exemplo, aqueles que fazem transporte de colhedeira e tudo mais. E aparentemente, tá? A fiação tá muito inclinada para baixo e vocês podem ver a diferença de um poste para o outro aí, ó. Ela vem daquela altura, ela vai descendo, chega nesse postinho super baixo, depois ela torna a subir. Então, aparentemente, tá muito baixo. Fica aí o recado para a Defesa Civil. E o Jornal CR News termina aqui. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.